Ô, meus queridos, eu sou Eli, do canal Só na Contramão, e eu quero nesse momento compartilhar, nesses minutos, uma palavra de Deus para o teu coração, e uma palavra de Deus para o meu coração, porque eu sei que Ele trabalha em mim também, e eu espero que te leve num compreendimento ou num entendimento melhor daquilo que Deus tem para nós e quer nos ensinar, tá? Existe um texto que está lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 26, já estou com a Bíblia posta aqui, e diz assim: Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Preste atenção. Esse coração de carne que Ele vai nos dar, ele tem uma intenção, ou ele tem um propósito, que é colocar dentro de nós o Espírito dele, fazer com que a gente ande nos estatutos, nos mandamentos dele, e que nós guardemos e observemos os seus juízos. A palavra de Deus, eu sempre acreditei que a palavra de Deus ela nos transforma. A Bíblia é um livro especial. É um livro que quando eu vivo, ele se torna como se fosse um livro vivo realmente. Ele transforma a minha vida. Ele faz eu cair no entendimento, no arrependimento. Ele faz com que eu mude caminhos que eu tenho seguido. A Bíblia nada mais é do que um livro escrito por várias pessoas. Mas foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Se hoje você tem essa Bíblia na sua casa, na sua sala, na cabeceira da tua cama, é porque Deus inspirou homens que pudessem escrevê-los e hoje pudesse estar na sua mão, para que você pudesse orar, meditar e entender para que a tua vida fosse transformada. Veja, é um livro muito importante que nos transforma, ok? Agora, foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu sei que na Bíblia também tem alguns textos que nos dizem que o próprio Deus, com o seu dedinho, escreveu. E se esses livros têm tanta importância assim, os profetas maiores, os evangelhos, né, enfim, imagine só aquelas partes em que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Eu quero compartilhar alguns textos com você para que a gente possa entrar num processo de entendimento, amém? O primeiro texto, ele está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Ele fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que eu tenho escrito para os ensinares. Então o Senhor convoca Moisés a subir ao monte, e lá lhe entregaria os mandamentos que ele queria nos ensinar, que ele escreveu em 2 pedras, que são os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. É interessante que nós nos denominamos cristãos, mas eu vou falar uma coisa, muitos de nós não sabem nem os 10 mandamentos, não têm guardado nem os 10 mandamentos no coração. Nós não sabemos nem a ordem, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. É engraçado que nós decoramos a escalação de um time de futebol inteiro. Sabemos ali os 11 jogadores da linha, mais os reservas, o técnico, sabemos tudo. Mas os 10 mandamentos, se eu perguntasse para você agora, na verdade esse é um momento de reflexão, né? A gente só vai interiorizar e verificar como que a gente tem agido e como que a gente está. As 2 pedras, a primeira pedra ela contém 4 mandamentos. Eu não vou falar para vocês porque eu quero que vocês depois leiam na Bíblia de vocês, lá em Êxodo capítulo 20. Mas ela consta mandamentos que é em relação nós a Deus. E depois a segunda pedra contém mais 6 inscritos, 6 mandamentos, que ela vai tratar do meu relacionamento com o próximo. Vocês podem ver que Jesus ele resume lá na frente no Evangelho os mandamentos dos 10 em 2. Ame a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E ame ao próximo como a ti mesmo.
Bom, nós falamos aqui que Deus ele escreveu em 2 tábuas os mandamentos, para que ficasse guardado e registrado no nosso coração. Para começar, como eu disse agora há pouco, nós nem muitas vezes sabemos quais são os mandamentos. Mas hoje eu sei que Ele está nos despertando para ler um por um e analisar como é que está a nossa vida em relação a esses mandamentos. Como está o nosso relacionamento com Deus? E além disso, como está o nosso relacionamento com os irmãos? É interessante notar que quando a gente começa a viver os mandamentos, eu começo a dedicar realmente a minha vida a Deus, que não há outro Deus além do meu Senhor, que não há nada mais importante ou mais forte ou mais poderoso do que o meu Senhor, de que eu não posso fazer brincadeiras com o nome do Senhor, que eu não posso fazer piadinhas, eu não posso me alegrar quando alguém vem para o nosso meio e faz piadinhas com o nome do Senhor, mesmo sendo engraçadas, né? Não devemos usar o nome do Senhor em vão. Sabe, nós temos que ter um dia separado. Nós separamos um dia para estar com o Senhor. Uns separam os sábados, outros separam o domingo. Mas vocês já repararam que esse é um dia que a gente separa para a gente mesmo? Para os nossos deleites, para a gente poder descansar, fazer as coisas que nós gostamos. E eu confesso para vocês que muitas vezes a gente passa o dia de descanso, que sabá significa descanso, é um dia que você vai descansar. Nós não lembramos de Deus. Passamos o dia todo comendo um churrasco, fazendo uma festa com os nossos familiares, bebendo, mas a gente acorda e vai dormir no final do dia e não lembra nem do Senhor. E se a gente pegar a segunda parte que fala do próximo, então, não matarás. A gente imagina matar pegando um revólver, uma faca. Hoje a gente mata com a língua. Nós matamos com palavras. Nós matamos os nossos próximos com palavras. Principalmente quem é próximo, a gente mata mesmo. Nós ferimos. Quando nós pensamos em cobiçar a mulher do próximo, quando a gente deixa ser envolvido pela traição, que é algo terrível, né? Porque nós pensamos só em nós. Quando existe um ato de traição, a gente não pensa no esposo ou na esposa que ficará triste, nos filhos que já existem e que sofrerão danos que às vezes são irrecuperáveis, mas nós pensamos só no nosso desejo. Nós pensamos só em nós, mais ninguém. Quando se fala em roubar, de repente uma pessoa levou uma vida toda para comprar um carro. A gente vai lá e rouba o carro da pessoa, como hoje tem, né? A gente quer tudo muito fácil, sem sacrifício. E aí, meu querido, a gente só pensa em nós também. Pegamos um bem que a pessoa pagou 30, 40 mil, levou uma vida inteira para conseguir ter, e quando tem nós roubamos e vendemos por um troco de 2 mil reais, 3 mil reais, para trocar em droga, para satisfazer o nosso desejo. Então a gente tem que analisar como é que está a nossa vida em relação aos mandamentos do Senhor. Lembra que ele falou que ele vai tirar um coração de pedra e colocar um de carne? Aquilo que é pedra a gente não sente, mas aquilo que é carne, meu Deus, qualquer algo diferenciado que acontece mexe comigo, porque meu coração é de carne. Eu sinto agora. E o que a palavra de Deus quer fazer é fazer a gente sentir que nós estamos errados. E nós precisamos mudar. É claro que muitos que vão ouvir esse vídeo nunca roubaram um carro, mas você rouba às vezes a paz de alguém. Você rouba a paz de alguém no seu trabalho, você rouba a paz de alguém na escola. Você vive perturbando a vida de alguém, você está roubando. E são valores espirituais que nós devemos analisar com muita calma. Se Deus escreveu com o próprio dedo dele os 10 mandamentos, é porque eles são muito importantes. E você deve avaliar isso com muito cuidado e muita atenção. No Mateus, um texto de Mateus capítulo 22, 34, realmente é perguntado, e eu vou só ler porque está na palavra, amém? Perguntado assim, Mateus capítulo 22,
versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, para o experimentar, viu? Não tinha intenção de mudança, mas só para experimentar, só para provar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, e um segundo texto que eu acho importantíssimo e quero compartilhar com vocês está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Nós vamos localizar aqui. Daniel, capítulo 5, versículo 1 ao 5. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E eles trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles, e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Preste atenção. De prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam. Defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um ao outro. Percebam. Vamos pular lá para o versículo 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Meus queridos, essa história conta de uma festa de promiscuidade. O rei se reuniu com 1000 homens, separados, selecionados, mulheres, e fizeram o que fizeram. Uma festa de promiscuidade, onde adoravam a tantos outros deuses. E ali fala que no momento ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor que o seu pai, Nabucodonosor, tinha pego em batalha. E aí eles começam a servir o vinho nas taças que era da casa e consagrado à casa do Senhor. E de repente uma mão, aqui, como se fosse assim, ó, surge uma mão e começa a escrever na parede. Escreve essa frase que nós acabamos de ler. E o que eu achei interessante é que fala que contou Deus o teu reino. Deus, ele também conta a nossa vida, ele está de olho na nossa vida. Mas ele não para por aí. Fala a palavra que foi pesado na balança. Esse reino dele, a vida dele, foi achado em falta. Da mesma forma, a nossa vida também vai ser pesada na balança. Porque ele conta, ele olha, ele confronta, ele analisa a nossa vida e depois é pesar numa balança. E nós vamos ver se seremos achados em falta ou não. Naquele caso foi achado em falta. E fala que o seu reino, devido a isso, foi dividido em 2 partes e foi dado aos medos e os persas. Meus queridos, nós acabamos de falar que a palavra de Deus nos ensina dos 10 mandamentos do Senhor. E é em cima desses mandamentos que a gente vai ser analisado, que essa balança
vai ser analisada se estaremos em falta ou em crédito. E é muito sério tudo isso. É muito sério. A gente nem pode ficar em cima do muro. Eu acho até interessante, olha, os mandamentos Deus escreveu numa pedra. Por quê? Porque pedra vai se gravar e não vai sair mais. É algo que tem que ficar para a nossa vida. Já para esse rei foi escrito no muro. Viram que foi escrito na parede do palácio? Aquela mão apareceu e escreveu na parede do palácio, que é no muro. Isso quer dizer para mim e para você também que aqueles que ficam em cima do muro também já estão do lado, né, do lado em falta. Tem uma historinha que diz assim: havia um homem, ele estava em cima do muro. Do lado Jesus, do outro lado o inimigo. E Jesus falava para ele assim: vem para cá, pula do meu lado, venha, venha. E ele indeciso, ele olhava para o outro lado e via lá o inimigo só encostado, quietinho assim, sério, olhando, mas não falava nada. O inimigo não falava nada. E Jesus do outro lado: venha, pula do meu lado, venha para cá, venha que eu vou te ajudar. E ele em cima do muro. E olhava o inimigo do outro lado quieto, só assim. E aquele homem começou a ficar, de certa maneira, intrigado, porque só Jesus chamava e chamava e chamava e o inimigo não chamava. Ele virou para o inimigo e falou assim: mas olha, que coisa, Jesus tem me chamado o tempo todo. E por que você não faz questão? Por que você não me chama? O inimigo olhou e disse para ele assim: olha, meu querido, eu não te chamo porque esse muro pertence a mim. Ou seja, para quem já está em cima do muro, já é meu. Não preciso chamar, já é meu. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, fala assim. Eu quero ler para vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Ai, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muito sério, muito sério. Amigos, e tem mais um texto que eu preciso e quero compartilhar com vocês, onde eu vi a mão de Deus escrevendo. Está lá em João capítulo 8. João capítulo 8. Diz um texto da mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se eles e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que o acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Eles queriam achar uma forma de colocar Jesus num beco sem saída. A lei realmente de Moisés dizia que deveria ser apedrejado. Jesus, que estava trazendo um momento de graça, falava que nós deveríamos perdoar, deveríamos amar. E qual seria a resposta do Senhor? Então Jesus ali ele abaixa e começa a escrever. E ele vai escrevendo, e a gente não sabe o que ele escrevia. Mas diz a palavra que enquanto ele escrevia, ele ficou em silêncio escrevendo,
As pessoas continuavam insistindo. E aí, o que vai acontecer? O que devemos fazer? Apedrejamos ou não? O que o Senhor nos ordena? O que o Senhor nos diz? E ele continuava a escrever. De repente ele levanta e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixa e continua escrevendo. É complicado, né? Complicado porque eu imagino que ele estava escrevendo na areia os pecados, né? Prostituição, mentira, falsidade, orgulho. E cada homem ali olhava ali, via ele escrevendo e se autoanalisava e fala que dos mais velhos até o mais novo foi jogando a pedra e saindo. Mas quando Jesus abaixa de novo, e eu creio que ele continua escrevendo, e eu sinto que ele esperava que alguns daqueles homens fossem até ele e se arrependessem dos seus pecados. Eu acho que a grande tristeza do Senhor foi quando ele olhou novamente, levantou e disse: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Que pena que todos foram embora, porque esse era o momento de entendimento da palavra de Deus. Aquele coração de pedra que deveria se transformar no coração de carne, ter sentimentos. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas diz a palavra então que eles saíram todos. E ele voltou para a mulher e disse: se eles não te condenaram, nem eu que sou Deus te condeno. Nem eu que tenho todo o poderio e toda a autoridade para te condenar, não farei isso. Mas ele diz assim: mas vai e cuidado, vigie, não peques mais. Meus queridos, é claro que nós somos seres humanos e pecaremos até o final da nossa vida. Mas existe uma diferença entre a gente pecar de uma maneira consciente, pecar assim, como se eu não estou nem aí, vou pecar mesmo. Isso chama-se iniquidade. Com aquele que peca, mas lutando para não pecar. Quantas pessoas lutam e caem, mas se levanta a cabeça e a gente luta de novo. E a gente vai vencendo. A gente vai vencendo. Pode reparar, a gente vai demorando muito mais para cair, a gente vai crescendo espiritualmente, ficando mais fortalecido. E isso Deus ele olha com muito carinho, sabe? Vai e não peques mais, diz a palavra do Senhor. Então o que esses textos querem nos ensinar? Né? Eu acredito que os mandamentos foram escritos numa pedra, para que ficassem realmente gravados e nunca saíssem da nossa mente. Gravados no nosso coração. O julgamento vai vir um dia, no segundo texto. Ele virá. Tenham certeza disso. Você querendo ou não, ele virá. E a tua balança vai ser pesada. Tomara a Deus que a tua balança pese em crédito a favor, não em falta e nem em cima do muro. Né? E para o terceiro texto, eu quero dizer que ele escreve na areia. Porque são os pecados que ele escrevia, eu imagino. E a areia, meu querido, ali, o vento, a água, passa e apaga. Deus ele fala para você e para mim: olha, venha a mim como você está. Não te preocupa, venha como você está, com as deficiências que você tem, que eu te ajudarei. Que eu te ajudarei. Então que Deus possa, nesse momento, te entregar um coração de carne e não um coração de pedra que às vezes já é, né? Que Ele possa te entregar um coração que sente agora. Que ao fazermos algo de errado, que nós podemos e somos propícios a fazer, nós possamos sentir uma tristeza. Não remorso. Remorso não. Remorso a gente fica triste, chora e já volta a fazer de novo. Que possamos sentir o arrependimento. Que é não querer fazer mais. Sentir pavor, nojo. Isso é arrependimento. Que o Senhor abençoe a tua casa, né, a tua família, os teus filhos, o trabalho seu nesses dias. Que seja uma bênção. Muito obrigado por compartilhar essa palavra, por ficar comigo até o final. Se inscreva no canal. Se você gostou, se inscreva. Tem um joinha lá, dê um joinha. Mas se inscreva e compartilhe com seus amigos. Tem outros vídeos do canal ali que são uma bênção e eu sei que vai prosperar, ajudar muito a tua vida. E nós estamos só no começo. Muitos vídeos virão. Grandes coisas acontecerão. Amém?
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti e a tua casa o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém e amém.